Jovens Sobreviventes Remake. O fim começou para mim antes mesmo que pudesse ter começado para você. Um dia, uma hora, um disparo, e foi assim que tudo mudou, mesmo que tarde demais. Me chamo Hannah, não Ana ou Na, somente Hannah, com o segundo nome de Pat, residente da cidade de New Ray, no estado da Califórnia, Estados Unidos da América. Eu diria que sou uma mulher negra na flor da idade com exatos 40 anos. Tenho longos cabelos castanhos claros, olhos verdes claros, um olhar profundo, cansado e dotado de olheiras bem visíveis. Embora meus lábios fossem carnudos e meu nariz arrebitado, minha baixa estatura nunca me permitiu ser vista como uma referência de beleza dentro daquilo que estereótipos nos impõem. Mas para minha idade, e mesmo depois de me tornar mãe, meu corpo singelo e bem definido continua atraindo olhares o tempo todo. Esta sou eu, mas isso pouco importa, não é mesmo? Você está aqui por outro motivo. Quando minha querida Eve nasceu, infelizmente sofri de um mal inesperado. Algo que chamam de depressão pós-parto. Não sei se o gatilho foi físico ou psicológico, mas há 20 anos, quando a segurei em meus braços, meu mundo simplesmente desabou. Como se já não bastasse ter sido abandonado durante a gravidez pelo babaca do meu ex-namorado, o pai de minha filha, se é que podemos chamá-lo assim. Foi ainda mais desesperador cuidar daquela garotinha sem qualquer supervisão ou auxílio. Meus pais haviam falecido há muito tempo e sempre tive poucas amizades. Vivi ainda mais sozinha naquela enorme casa herdada pela família Pet. Os sintomas não demoraram a surgir e logo veio a insônia. Eu simplesmente não conseguia dormir. Aquele choro agudo colaborava com isso. Depois veio a perda de apetite, até mesmo uma simples fruta era regurgitada pelo meu paladar. Creio que o pior, sem dúvidas, era a irritabilidade intensa que me consumia sempre que eu encarava minha própria filha. Naquele berço branco de madeira. Seu quarto sequer ficava próximo ao meu, mas a babá eletrônica chiava e chiava. Hora ou outra sair daquela cama imensa e vazia era os momentos mais difíceis de meu dia. Tudo bem que minha condição mental prejudicasse severamente meu dia a dia, desde a angústia e a perda de interesse social, aquela maldita sensação de tristeza que persistia sem qualquer propósito, minha energia que se esvaía, minha concentração que se perdia, a autoestima se extinguia. E quanto a pensamentos suicidas, bem, eles eram tão comuns quanto o simples ato de beber um copo de água pela manhã. Mas antes que eu perca a linha de raciocínio, quero dizer que apesar de tudo isso, eu tentei lutar contra a depressão por um simples motivo. A ameaça que isso seria para que eu pudesse criar um vínculo com meu bebê. Pois isso estava em jogo naquele instante. Como uma mãe pode não conseguir amar sua própria filha? Talvez o pior de tudo fosse aqueles traços quenianos que me lembravam seu pai. Ela não tinha nada a ver comigo, mas era uma garotinha bela e cheia de energia. Os especialistas diziam que com a terapia, antidepressivos e tudo mais, meu distúrbio enfim sumiria em alguns meses, mas é mentira, sabe? A depressão não desaparece. Não existe uma cura. Você é forçado a aprender a conviver com ela como puder, só para que por aqui possa continuar. Os anos se passaram e o que eu temia aconteceu. Perdi a melhor fase da vida de minha pequena Evelyn Pett. Aquilo que deveria ser temporário se tornou uma genuína depressão profunda. Nunca mais consegui me envolver com outro alguém. Mal saía de casa, nem mesmo para atividades diárias. E por sorte consegui um bom emprego em home office na área de relações internacionais para grandes empresas, como a famigerada A Rede, aquela que comanda o monopólio da internet, TV a cabo, telefonia e afins em nosso país. Sendo assim, pude dar uma boa qualidade de vida, estudo e apoio financeiro para minha pequena. Mesmo que nossa distância afetiva fosse ditada por um precipício sem fim. Em resumo, a minha Eve estudou, estudou e estudou, até que se formou e seguiu carreira na área policial. Se tornou uma novata nas forças especiais e estaduais da Califórnia, com ambição para se tornar uma grande agente e talvez servir o próprio presidente algum dia. Aquele era o seu sonho, o nosso sonho.
Relembrar tudo isso nessa última hora é reconfortante e nostálgico. Mas é bom, sabe? Quando nossa vida passa diante dos nossos olhos no último instante, você finalmente percebe o que realmente importa. No dia 22 de março de 2010, no horário de almoço, exatamente a meio-dia e meia, foi quando ouvi que o surto chegou em nossa região ao oeste. Não sei ao certo se foram os gritos nas ruas, os veículos fugindo a toda velocidade, ou quem sabe o urunido daquelas criaturas horrendas. Mas me lembro de sair da cama naquele início de tarde. Eve estava longe, provavelmente em treinamento em alguma cidade vizinha mais próxima de Washington DC. É errado que, em um estado de calamidade, eu sequer tenha me preocupado com o bem-estar de quem amo. Eu não sei, realmente não tenho uma resposta para essa pergunta. Tudo o que sei é que, quando fui até a cozinha, notei que havia deixado a TV ligada na madrugada anterior e nem percebi. Apenas parei meu percurso com a notícia que vinha daquele aparelho. Um aviso emergencial. A essa hora? Pois bem. O apresentador dizia para ficarmos dentro de nossas casas, que lá fora o mal reluzia como chama ardente. Uma ameaça iminente vindo da própria raça humana. Não sabiam se eram canibais, doentes ou fruto de algum controle mental, mas as pessoas estavam atacando umas às outras sem pestanejar, por meio de arranhões, investidas e principalmente mordidas. Nada daquilo me assustava, nem mesmo uma pontada no peito me alarmava. Eu me sentia anestesiada quase que o tempo todo, mórbida, sem qualquer sinal de adrenalina. Era como se minha dopamina não existisse. As sinapses de medo estavam desligadas no sentido cômico da coisa. Só sei que quase passei aquela última hora inteira ali sentado olhando para a TV sem me mover, vendo uma notícia atrás da outra, até que um pequeno tique me tirou daquele transe procrastinador e depressivo. Os documentos! Mas é claro, como pude me esquecer? Eve contava comigo para essa tarefa tão simples, e dessa vez eu não irei falhar com minha filha. Sabe, ter depressão é facilmente comparado a se sentir triste o tempo todo, para quem não entende a profundidade do distúrbio. É claro que estar depressivo, ser depressivo, ter depressão é um estado de espírito que você leva para a vida toda, antes mesmo de ter ideia que o detém. Vejo como uma metáfora da folga, digamos assim. Pense comigo. Num dia em que você não precisa trabalhar, no qual você não sai e precisa ficar dentro de casa por vários fatores irrelevantes, isso de toda forma é bom, não é? Um dia de preguiça, onde você não se importa com nada e simplesmente procrastina por horas a fio sem ter o que fazer. Seja deitado à cama, largado no sofá ou até mesmo sentado à mesa encarando nada com um copo de café em mãos. O ponto é que se desviar de uma rotina estressante, monótona e corriqueira é atraente, não acha? Por isso muitos sonham com férias, feriados e folgas semanais. Os veem como os melhores dias do ano. O caso aqui é que a depressão é como se esse tal dia fosse eterno, entende? Você nunca sai daquele instante, apenas continua ali, hora após hora, dia após dia, até que aquilo se torne agoniante, insuportável. Você perde sua vida para algo que vem de seu próprio psicológico. O pior nisso tudo, essa folga torna-se constante, pois você não consegue se desvirtuar dela por simplesmente não importar mais. Mas não por falta de vontade, apenas por não conseguir. Ou seja, sentir o nada é ter depressão em minha visão. Nem mesmo entrei no mérito das atividades comuns, de como nos sentimos impossibilitados, como a falta de esperança se torna a nossa fiel companheira. Tristeza? É óbvio que sentimos, mas isso é o de menos. Culpa, baixa autoestima, as consequências físicas que isso nos traz. Enfim, o fim do mundo para nós depressivos é como se fosse inexistente, irrelevante, pois nada muda. É apenas mais um dia que se passa em nossa vida. 22 de março, 1h15. Precisei sair da casa como pude, mesmo que não devesse. Eu prometi a ela. Prometi a mim mesma que tentaria. Afinal, era por um bem maior. Eve estava para terminar seu estágio, então precisava de seu histórico escolar devidamente atualizado para prosseguir em seu treinamento em campo. Minha pequena estudou no colégio de Newport, aqui mesmo no oeste de Newry, há alguns anos. Quando eu havia ligado para eles no mês passado, que era quando eu deveria ter resolvido isso,
Me disseram que eu precisava ir pessoalmente ao colégio para assinar os papéis de liberação dos documentos. E como a Ivy precisava urgentemente do histórico e pela sua correria com os estudos, essa obrigação só poderia ser resolvida por mim. Mesmo que fosse a tarefa mais difícil do mundo para quem sente o que eu sinto. Assim eu fui. Ignorei o caos. Com aqueles documentos em mãos, não dei a mínima aos seres desalmados. Apenas continuei a caminhar, aos curtos passos em direção àquela escola. 22 de março, 1h30. Morávamos em uma casa enorme e chamativa, de frente para a lateral da delegacia local. Ao passar por ela, apenas ouvi um disparo, algo que chamou minha atenção, imediatamente. Alguém havia atirado contra um daqueles seres. Quando olhei para dentro da delegacia, vi um policial, um homem de meia idade, com um bom volume na barriga. Ele estava tentando arrastar o corpo baleado da criatura para dentro da base policial. Porém, aquele disparo, o único disparo prepotente, foi o que trouxe o meu devido fim, em nível físico, diria. Inúmeros doentes desviaram seus olhares e corpos em minha direção naquela rua estreita, atraídos pelo som da arma. O problema em questão é que quem disparou não fui eu, mas a única pessoa naquela rua, sem dúvidas, era eu. Senti uma adrenalina que não sentia há anos tomar todo o meu corpo. Me esqueci completamente da sensação do medo, a ponto de que quando aqueles seres começaram a se arrastar em minha direção, fiz o mais sensato com minha morbidez psicológica. Comecei a correr, temendo por perder uma vida que deixei de viver. Mas sabe, eu acho que aquela sensação não era por mim, mas sim pela Ivy. Por saber que eu precisava sobreviver para simplesmente pegar os malditos documentos e enviá-los para ela. Tudo por minha pequena Evelyn Pett. Naquela correria sequer parei para contar quantos eram. Apenas sei que fui surpreendida por mais deles quando já estava sem fôlego. Então eu cedi. Me deixei levar ao fundo daquele poço no qual rastejo há longos anos. Longos anos. O asfalto daquela rua esburacada, ao lado da guia da calçada, foi devorada viva por tais criaturas. Uma após a outra me mordiam e arrancavam pedaços diante de meus gritos de agonia. Bradei aos céus como pude até ser silenciada. Minha mandíbula foi arrancada pelas garras daqueles que chamavam de mortos-vivos na televisão. Com um último espasmo, um último suspiro, desviei meu olhar para a direita. Então pude ouvir um barulho diferente, embora comum. Ele era revelador, pois em um minuto final lembrei-me de onde veio a minha depressão. Não foi após o parto. Eu sempre convivi com ela. O som que cabe à direita, mesmo que praticamente morta, era de um vaso se quebrando em uma residência. Quando eu era apenas uma criança, derrubei sem querer um belo vaso de flores de minha avó. Por incrível que pareça, ela não brigou comigo, por mais que ele fosse caro e importante para ela por ter sido um presente de seu falecido marido. Minha avó apenas me abraçou e me acolheu às lágrimas, alaridas de uma menininha inteira. Na noite daquele mesmo dia, eu a perdi por causas naturais da própria velhice. O vaso quebrado representava seu amor incondicional por mim, seu colo. Não importava o que eu fizesse, ela sempre estaria ali. Minha depressão iminente emergiu quando a vovó se foi, diferente da minha Ivy. Com a visão ofuscada, ainda consegui distinguir uma silhueta na janela daquela moradia. Era um garoto negro, um simples jovem assustado e amedrontado. Através de sua janela quebrada, visualizei sua feição inocente e desesperada, assim como eu era, e pude sentir algo nele e que me fez ter um pingo de esperança. Aquilo era como um bom coração. Não sei ao certo o que eu senti, mas a última coisa que vi antes de fechar meus olhos para a Senhora Morte foi a caixa de correspondência daquela casa. Ali estava estampado um sobrenome, Burville, com o coração quentinho. Mesmo que tenha falhado naquela simples tarefa, eu sorri internamente. Em 20 anos eu finalmente sorri. Os documentos estavam despejados por todo aquele chão em volta de meu corpo devorado. Eu não sei a razão, mas finalmente me senti em paz. Adeus, Ivy. Eu nunca consegui dizer isso, mas eu te amo.